Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 19 a 34. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: quem és então? Tu és Elias? Ele disse: não sou. És o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Alguns dos enviados eram fariseus. Perguntaram-lhe ainda: e por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso se passava em Betábara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se e lhe diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O testemunho de João é impressionante e deve levar-nos ao entendimento de que nós precisamos também testemunhar. Mas como eu vou testemunhar Jesus? Como eu vou testemunhar o Senhor se eu não conheço? Se eu não sei nem quem eu sou? Olha aqui a importância de termos convicção de quem somos. E essa convicção, ela precisa estar na nossa vida, não só no nosso dia a dia, no eu me conheço, eu sei quem eu sou, para mim mesmo e para aqueles que são próximos a mim, mas em relação a Deus também. Sobretudo para aqueles que agem na igreja, para aqueles que evangelizam na igreja, que estão imersos em algum serviço para Deus. Nós precisamos saber quem somos, para que a gente não queira, por causa da vaidade
ou por causa de qualquer outra influência, tomar o lugar de Deus. João deu testemunho diante das autoridades da sua época, que foram enviados por sacerdotes e levitas, e foram interrogar João. Por quê? Porque João fazia sucesso. João era falado em tudo quanto é lugar. João batizava e muita gente ia lá para ser batizado e se convertia. Nós vamos ver isso no Evangelho. Publicanos, prostitutas, até soldados romanos, até alguns fariseus iam lá para se converter. E o que João fazia? João pregava a conversão do coração, porque o Messias estava chegando. Prepare-se, porque ele está vindo. Preparai o caminho do Senhor, endireitai o seu caminho, as suas veredas. Ou seja, aquilo que o profeta Isaías vai falar lá no seu livro: todo monte será rebaixado, todo vale será preenchido, aplainado, para dizer o que? O caminho vai ter que ficar reto. Se você é alto demais, vai rebaixar para ficar reto. Se você é profundo demais, tem um buraco, vai colocar aterro para ficar reto. Vai preparar o caminho, porque vem o Rei, vem o Senhor. Por isso João é chamado de o precursor. O precursor era alguém que, em nome dos reis, ia em determinada cidade para preparar a visita do rei. Então, se a estrada não estava boa, ele mandava arrumar a estrada. Ele mandava calçar, ele falava para os donos daquela cidade, para aqueles que estavam ali: olha, prepare aqui, arruma isso, arruma aquilo outro lá, porque ele está vindo. Ele está vindo. E claro, naquela época e durante séculos, os reis que chegavam em determinados lugares e encontravam aquela cidade dos seus súditos, não estando de acordo com aquilo que deveria ser, tinha consequências. A começar dos chefes daquela cidade, mas também para aqueles que deixaram de fazer. A população inteira sofria as consequências. Mas se estava bom, também a população inteira era agraciada. No mínimo, por não acontecer nada de ruim. Por isso João Batista é comparado a um precursor, porque ele de fato faz isso. Ele não só aponta Jesus como se isso fosse pouca coisa, mas é muito. Mas ele prepara o caminho. Ele prepara o meu e o seu coração para receber Jesus. Como? Converta-se, Jarles. Muda de vida. Isso que você está fazendo está errado. Olha, o caminho de Deus é esse aqui, ó. Vira, curva e volta. É isso aqui que você tem que fazer. Aí você vai estar agradando a Deus. Aí você vai ser agradável a Deus. Nossa, como que a gente fica sabendo disso? Deus deixou seus mandamentos. Deus deixou sua igreja para nos orientar. Vamos ouvi-los. Vamos ouvir os mandamentos e colocar em prática. Vamos ouvir a igreja e colocar em prática os ensinamentos da igreja. Assim seremos agradáveis a Deus e o caminho de Deus estará preparado para quando ele chegar. Jesus vai falar dessas realidades de outra maneira, com parábolas, principalmente no Evangelho de São Mateus, algumas parábolas como a do semeador, porque terreno vai sendo cavado ali, e se não cai no terreno bom, não dá fruto. E essa semente é a palavra que Jesus fala, a pregação do Evangelho, o reino dos céus. Aqui de outra maneira. São João prepara quem? João Batista, né? Não o evangelista. João Batista. Prepara quem? Prepara o povo. Prepara quem quer ouvir. Quem está pronto para ouvir. Então ele vai para o deserto. Ele tem uma vida austera e prega. E aqueles que ouvem esta palavra têm um coração tocado, se fazem batizar nas águas do Rio Jordão como penitência, como perdão pelos pecados. De fato, esse pecado ele é perdoado, tem o efeito do perdão dos pecados hoje, da absolvição que o Padre nos dá hoje? Não, porque Jesus é quem tira o pecado do mundo.
Ali é um arrependimento, uma contrição, um coração preparado para receber o verdadeiro. Por isso João fala, eu não sou Cristo. Eu sei quem eu sou alguém que prepara o caminho. Você está entendendo? Eu não sou Cristo. Eles vêm perguntar, confessa, quem és tu? E ele responde já de cara, eu não sou o Cristo. Primeiro ele sabe quem ele não é. E depois ele vai dizer quem ele é. Ah, então você não é Cristo, você é Elias. Ele diz, não, mas Jesus mais na frente vai dizer, ele é Elias. Mas ele diz de si mesmo, na sua humildade, eu não sou Elias. Não sou grande como Elias. Não, Jesus vai dizer, ele é maior. Mais na frente Jesus vai dizer isso. Mas João diz, eu não sou. E aí eles perguntam de novo, és um profeta? Ele, não. Então eles perguntam, quem é você? O que você diz de ti mesmo? Por que você está fazendo isso? E ele diz, eu sou a voz de quem clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Gente, que coisa linda, profunda. Não só porque ele sabe quem é, mas porque ele sabe exatamente qual é a sua missão. Isso faz dele alguém com uma extrema precisão na sua missão, naquilo que ele deve fazer. Ele é preciso, ele não erra nem para a direita nem para a esquerda. Mais na frente ele vai dar uma titubeadazinha ali na fé, como ele já está preso, mas ele não erra. Ele vai em frente. E aí eles perguntaram, então se você não é o Cristo, se você não é Elias, não é profeta, você não é ninguém, você é só um maluco aí, né? Por que você está batizando? Tá doido? Né? Vai dizer isso, né? Tá doido? Tá batizando por quê? Se você não é ninguém importante? Aí ele vai dizer, responder, eu batizo com água. Mas no meio de vós está alguém que vocês não conhecem, aquele que vem depois de mim e do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Vocês estão me achando bom, grande, apesar de não saber meu nome? Estou dizendo, eu não sou nada mesmo não, viu? Porque quem é alguma coisa, quem é aquele que vem depois de mim. E eu não sou digno nem de desatar a correia da sua sandália. É um escravo que faz esse tipo de coisa. Desata a correia da sandália. Ele diz, eu não sou digno nem disso. Para que eles tivessem a noção como é grande aquele que vem depois de mim. Como é grande o Senhor. E aí no dia seguinte, ele vê Jesus passando. E diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu disse, depois de mim vem alguém que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Olha, o evangelista João já falou isso no estudo de ontem. E aí ele continua. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer como pomba, vinda do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, ele é o eleito de Deus. Que lindo! Eu sei quem eu não sou. Sei quem eu sou, sei qual é a minha missão, e agora te digo, ele é quem vocês devem seguir, Jesus. Veja que lindo como o Evangelho de São João nos faz entrar nessa dinâmica de uma fé verdadeira. Veja como esse método, a Bíblia no meu dia a dia, nos faz mergulhar na palavra de Deus de uma maneira tão precisa. Primeiro a gente entende que deve seguir aquilo que recebemos desde o princípio, a fé dos apóstolos. Por isso a igreja é católica, apostólica, romana. Mas, agora nos introduzindo no seu evangelho, São João, evangelista, o João, aquele discípulo amado, ele nos ensina que Jesus é Deus e que tudo dá testemunho desta verdade.
tudo dá testemunho de que Jesus é Deus. Ele é Deus. Não duvidemos dessa verdade. Assim como no estudo anterior, esse trecho é todinho princípio eterno. Vamos anotar no nosso diário? Tudo princípio eterno. Pode anotar. Sem preguiça, né? Sublinha de azul e coloca no seu caderno. Não só a passagem bíblica, né, que você vai abreviar, mas em seguida a abreviação, ou seja, a citação bíblica, você copia tudo para o seu caderno e vai ainda fazendo com que esta palavra caia no seu coração. Digo a você, se você sentir necessidade, fique mais tempo debruçado sobre esta palavra. Porque Deus quer falar com você. E eu digo mais. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Essa é a pergunta que temos que responder. Talvez a mensagem seja uma pergunta: quem és tu? Como colocar isso em prática na sua vida? É isso que você vai anotar no seu diário e lutar para viver. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.